Só já dando aqui um spoiler do assunto que está aberto aqui no telão, reforma ministerial, o presidente Lula incluiu Mota e Alcolumbre em negociações sobre reforma ministerial. O presidente deve começar mudanças nas pastas ocupadas por petistas ou ministros de sua cota pessoal. Ô Carlos, existia toda uma história da Glaze também, ocupar ministério, isso ainda tá rolando aí em Brasília? Tá sim, Diego. Essa questão é começar na cozinha de casa. Eu estava falando com uma fonte hoje, falou: o presidente avisou que vai começar pela cozinha de casa. E a cozinha de casa é o PT e essa cota pessoal aí, como traz a matéria da Folha. A gente tem a expectativa de a Glaze assumir o lugar do Márcio Macedo, que inclusive tem aparecido já aí como um possível nome para o IBAMA, ele que é servidor do IBAMA também, na Secretaria-Geral da Presidência, que é o Ministério Palaciano. O que me parece, eu estava falando com uma fonte hoje, é que é engraçado, tá, Diego? Porque no Congresso você vai lá, tem um monte de gente, um monte de intenção e ideias para a reforma ministerial. Mas quando você vai no Planalto, também tem, e o pessoal fala, tem uma pessoa que decide, é o Lula. O Alexandre Padilha, das Relações Exteriores, que é do PT também, no começo já estava quase dado, vai voltar para a saúde, deixa as relações institucionais, mas hoje, assim, lá no Planalto, as conversas que eu tive, o Padilha vai ficando aí nessa pasta, que é uma pasta estratégica, que é essa relação com o Congresso. E aí essa reportagem da Folha, que é justamente essa relação com o Alcolumbre e com o Mota, para que eles sejam contemplados de alguma forma nessa reforma. Vamos acompanhar. Já já a gente vai ouvir com calma a Carla e também a Andresa, dando oi aqui para a nossa turma que está conectada no YouTube, na nossa live. A Cláudia Cruz, Ulisses Neto, Fufuca está aqui conosco também, o Vando Alves, Dani Mendes. Vamos juntos aqui com as notícias da quarta-feira. Vamos falar sobre reforma ministerial aqui no intervalo no YouTube. A gente já antecipou algumas informações. Viu, Andresa? Só trazendo aqui para o pessoal que está chegando agora na TV, para eles ficarem a par aqui do assunto. O presidente Lula incluiu Mota e Alcolumbre em negociações sobre reforma ministerial. Kátia Seabra, Vitória Azevedo e Guilherme Seto assinam a reportagem na Folha. Segundo relatos, Mota e Alcolumbre já foram informados que serão chamados para reuniões com Lula e as conversas com partidos devem entrar na próxima semana. O presidente do Senado já vai viajar na quinta-feira com o presidente Lula para o Amapá, agora amanhã, né? A convite do presidente e pelo cronograma descrito por colaboradores, o presidente Lula deverá iniciar mudanças da esplanada na pasta ocupada hoje por petistas, nas pastas, né? E os ministros considerados também de sua cota pessoal devem entrar nessa. Nessa condição estaria a ministra Nízia Trindade. Para o lugar dela estão cotados 2 ministros titulares da saúde, que já foram, né? O Padilha e também a presidente, o presidente TBSER, o Arthur Quioro. São 2 nomes aí que podem assumir a vaga de Nízia na saúde. O nome de Quioro chegou a ser cogitado também para o Ministério ainda na montagem do governo, acabou ficando para Nízia Trindade. Tem um desgaste do Wellington Dias também, pode entrar nessa dança, né? Ele soltou uma declaração que irritou o governo e o presidente nos últimos dias. Na avaliação de aliados, esse deslize, né, de que o Bolsa Família, ele falou sobre uma ampliação e tal, mas enfim, nem tinha estudo sobre isso. Ô, Andresa, e aí ele deve entrar nessa leva também de trocas, o Wellington Dias. News aqui, que o Eduardo Militão está lá no TCU e ele conversou com o ministro Augusto Nardes, que é o relator desse caso do pé de meia, e o ministro disse para ele o seguinte: se o governo não resolver esse problema em 120 dias, ele dá outra cautelar e manda segurar o dinheiro. Então o governo vai ter que rebolar aí para saber como é que ele vai resolver esse impasse orçamentário. A gente vai continuar de olho. Com relação à reforma ministerial, o que eu tenho ouvido ali do Centrão é que já há uma desconfiança generalizada de que não vai ter reforma ministerial nenhuma, de que, na verdade, é mais assim, um ou outro ministro, um rearranjo ali que o presidente vai fazer, porque também não é fácil fazer reforma ministerial sem desagradar a sua base aliada. O presidente praticamente já não tem base aliada, ela não joga, né, junto com o governo, então, se você colocar um deputado que é de um estado, a gente está num ano pré-eleitoral, aí um deputado de outro estado do mesmo estado vai ficar se sentindo preterido com relação a isso. É o que acontece, por exemplo, com Arthur Lira, que é de Alagoas. A gente já tem o Renan Filho, que é de Alagoas, que é ministro, e está se falando no Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB, para virar ministro no lugar do Alexandre Padilha, que ocupa o Ministério das Relações Institucionais, mas é odiado pelo Congresso. Ou seja, a função dele é conversar com o Congresso, e o Congresso ninguém conversa com ele. Então, esse é um ponto que o governo vai ter que mexer, e ele é do PT.
se fala do Isnaldo, só que o Isnaldo é de Alagoas. Então, se colocar mais um de Alagoas e colocar o Lira, dor de cabeça para o governo. Então, não é fácil de se fazer. O presidente Lula está cozinhando. Eu fico imaginando, viu, Diego, a situação do ministro Márcio Macedo, que já foi demitido pelo presidente Lula, que já disse que vai colocar a Gleisi, já fez o convite, que está lá no cargo ainda e a Gleisi não entra. E tem muita gente no PT que também não quer a Gleisi dentro do Palácio do Planalto, que diz que ela é muito incendiária, que isso vai trazer um problema para o governo. Imagina a Gleisi com aqueles tweets dela xingando todo mundo dentro do Palácio do Planalto. Então, não tem o Wellington Dias que chegue no pé da Gleisi. E o Wellington Dias, eu não estou apostando muito na saída dele, porque ele está viajando com a primeira-dama Janja. Então, como a gente sabe que a Janja manda muito nesse governo, se ele conseguir ali se aproximar bem dela, vamos ver o que vai acontecer. Então, deve ter uma mudança pontual aqui ou acolá, nada do que o governo realmente precise fazer. A questão principal do governo hoje é a segurança pública, segundo a última pesquisa que saiu ontem. O ministro Ricardo Lewandowski não tem entrega. A gente ouviu um trechinho da fala do ministro Padilha, que não tinha o que anunciar nessa questão de segurança pública. A questão da saúde, a gente está com recordes de morte por dengue, a ministra Nível também não resolve. Mas interessa ao PT que ele esteja lá no ministério, porque ela não manda nada, e o PT dominou aquele ministério e é quem controla a verba. Então, a saída da Anísia para o governo não interessa nada, interessa para o país, porque ela não está apresentando nenhuma entrega. E aí, Carla, tem mais informações? Então, sobre o Wellington Dias, de fato, ele está com a Janja e há um racha, digamos assim, né, no PT e no governo sobre ele deixar ou não o cargo, e aí tem alguns problemas. Eu também não apostaria que ele deixe, mas quem defende para o presidente que ele saia tem um outro argumento, né, de dizendo que seria um reforço do PT no Senado, já que ele tem um mandato de senador. Mas essa pasta é uma pasta também estratégica, porque tem ali o Bolsa Família. Então, você vai entregar esse Bolsa Família para quem? Hoje, uma fonte me disse, seria ótimo se fosse o Pacheco. Onde está Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco tirou aí um sabático, está viajando, está descansando, e tem gente que garante que ele não quer ministério. Vamos ver. O Arthur Lira também está num mini sabático, digamos assim, mas estava por aqui, mas ainda há a aposta de vários auxiliares do presidente Lula, que vai ter ainda uma conversa com o Lira, mas que já tinha uma costura eventualmente para ele talvez ir para a agricultura. Isso desagradaria o PSD do Fávaro, que é um dos partidos que está mais pressionando para essa mudança, para essas mudanças nas esplanadas, porque hoje eles têm a PESPA, que eles não se sentem contemplados, e tem também Minas e Energia com o Alexandre Silveira, que a bancada do PSD já não apoia, mas o presidente Lula já disse que vai manter. É um xadrez e está uma expectativa assim, Diego, é fevereiro para resolver esse xadrez, esse jogo. Vai ter muita mudança? Também não apostaria em muitas mudanças. São mudanças pontuais e a gente está indo por aquela máxima assim, ó, esse aqui está ficando, esse aqui está ficando, esse aqui está ficando. Está mais ou menos assim e pode ter alguma reviravolta. Essa parte da articulação é a mais complexa e aí é importante, quando essa matéria da Folha traz aí essa inclusão, essa chamada de Alcolumbre e Mota, para que eles participem de alguma forma das discussões, tentando minimizar os ruídos com as bancadas e tentando ajeitar aí o que, no fundo, o governo busca, que é a tal chamada governabilidade, né, para poder passar os seus projetos no Congresso. Vamos ver como é que o presidente Lula resolve aí nos próximos dias esse xadrez ou não.